Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Hoje a gente vai estudar matemática. Lembra que na aula passada de matemática a gente viu sobre a unidade de milhar, que é o que a gente vai aprender agora? Então, vocês viram, conheceram o material dourado, né? Que forma o número 1000, tá? Que são um total de 10 barrinhas juntas, que formam a barra grande, e 10 barras grandes juntas, que formam um cubo, tá? Então, esse ali representa o número 1000, lembram, né? Muito bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a unidade, a dezena, a centena e a unidade de milhar. O que é a unidade de milhar, então? Ela é o 1000. Pode ser considerada 1000 ou 1000. Então, a prof trouxe algumas peças para a gente representar a unidade, a dezena, a centena e a unidade de milhar. Tá? Como a prof não tem o ábaco para representar, a prof resolveu utilizar essas peças. Se vocês tiverem o Lego em casa, peças maiores, aqui a prof não tem as peças maiores, a gente só tem as peças pequenininhas, tá? Então, se vocês quiserem utilizar as peças de Lego de encaixe maiores, vocês podem representar também. Cada cor pode ser, então, né, a representação dessas classes, que seria a unidade, a dezena, a centena e a unidade de milhar, correto? Então, lembra que quando a gente via o ábaco, nas outras atividades, a gente via somente ele com 3 hastes? O que é hastes, né? A prof trouxe aqui os palitinhos para representar. As hastes é a representação que a gente tem ali no ábaco. Aqui é possível vocês visualizar como se fosse as hastes, tá? Como se fosse a unidade, a dezena, a centena e a unidade de milhar. Então, olha só, lembrando qual desses aqui representa cada uma, tá, das hastes do nosso quadro de classificação dos números. Então, vamos lá. Por exemplo, se eu permanecer como está, né, qual número eu consigo formar? Eu consigo formar o 1110, porque eu tenho um bloquinho em cada número. E agora, se eu colocasse mais uma unidade de milhar na minha haste, mais outra e mais uma unidade, o que eu conseguiria formar? Então, eu teria 3.112, ok? Vamos lá, continuando. Ali no nosso livro, então, ele traz, né, alguns números. Ele nos explica, então, que os números formados a partir da unidade de milhar, eles formam 1000, como a prof já disse, ou 1000, né? Então, a gente consegue ver aqui no primeiro quadro que ele segue uma sequência de números, de 1 em 1. E aqui ele faz a representação lá da cidade que a gente viu na página anterior, né? Que é da cidade de Anhanguera aqui nessa página. Lembram que tinha 1020 habitantes? Vocês recordam? Muito bem. Então, agora, né, que a gente já lembrou, vocês vão ter que responder as questões propostas aqui embaixo, dos números que vêm logo depois do 1020, do 1030 e entre o 1027 e 1029, desculpa. Então, lembrem-se que a gente só dá sequência nos números. A sequência permanece o mesmo. Depois do 30, 31, 32, 33. Depois do 130, 131, 132, 130, 133. E assim com 200, com 300, 400. E a mesma coisa acontece no 1000. Tá? Então, vocês vão seguindo essa sequência e vai acontecendo essa mesma sequência infinitamente. Depois, nessa página aqui, na página 9, vocês vão ter que utilizar também um materialzinho que a prof falou agora. Vocês podem usar os bloquinhos como a prof fez,
Ou então, vocês podem representar com Lego. Quem tiver tampinhas em casa e quiser montar também um ábaco, ótimo, pode montar, que também é muito importante para a nossa representação dos números, tá? Lembrando que vocês também vão utilizar ainda o material dourado. Então, aqui na página 10, ele diz o seguinte: para encontrar o número que vem depois de 1999, basta acrescentar uma unidade a esse número. Então, olha só, 1099. 1099. Então, vamos lá. Para explicar para vocês, ele tem que ter 9 em cada um desses e apenas um aqui que indica 1000. Lembra que quando aqui fecha 10, eu não posso colocar mais um aqui? Eu coloco mais um na minha dezena. Então, se fechou 10, eu tiro da minha unidade e coloco mais um na dezena, porque eu não posso ter 10 unidades aqui, porque aqui que é a dezena. Dezena quer dizer 10, 20, 30, ok? Continuando, então, as nossas explicações. Então, aqui ele explica, né, que a gente tem que fazer essa troca. Lembrando que 10 unidades vira uma dezena, vira mais um, vira 10. Então, aqui a gente tem 9. Se eu completei 10 dezenas, quer dizer que eu tenho 100. Então, eu ganho mais um aqui e perco a unidade e a dezena, porque eu tenho 100. Tá? Agora eu tenho 10 aqui, eu perco 9 e ganho mais um desse que fecha 1000. Lembra que a gente ia fazendo uma troca? Um desse é igual a 10 desses. Um desse é igual a 10 desses. E um desse é igual a 10 desses. Por quê? Porque são 10 unidades, 10 dezenas, 10 centenas, que eu ganho uma unidade de milhar, que eu ganho 1000, tá? Então, aqui o livro explica exatamente o que a prof mostrou para vocês agora, ok? Depois, vocês vão responder aqui com quantos números vai ficar acrescentado. Então, vocês vão ter que ver quantos numerozinhos eu tenho aqui, completar aqui e responder, ok? Depois, a gente vai trabalhar a questão da sequência. O que é a sequência? O que é a sequência, tá? Lembra que a gente viu uma sequência numérica que era de 10 em 10? Então, a gente vai trabalhar isso agora também. Só que agora, a gente vai fazer a representação de forma diferente. No livro, então, ele traz, né, a sequência aqui de 1910. Então, eu tenho 1000 aqui, tenho que ter 9 aqui, vamos lá, 910, tá? Formando 1910, tá? Eu tenho que ter uma sequência. De quanto em quanto nós temos ali? Do 1910 até o 1920 dá quanto? Dá 10 de diferença. Então, eu vou seguir essa sequência. Eu tenho 1910, 1920, 1930. Depois do 30, nessa sequência de 10, é isso que vocês vão completar, tá? Porém, ali embaixo, ele traz uma sequência diferente. 1019, 1018, 1017. E ele está pulando de quanto em quanto? Um em um. Muito bem, tá? Ali embaixo já está pulando de 100 em 100. E aqui ele está pulando de quanto? De 20 em 20. Então, é isso que vocês vão fazer agora. Vocês vão fazer a sequência numérica, que é igual aos números que a gente fez na atividade do bimestre passado, só que daí não era com 1000, era com centena. Lembra? 110, 120, 130, depois do 118, por exemplo, a gente ia para o 120, 122, que a gente vai fazendo de 2 em 2 também, tá? Então, é isso que vocês vão fazer, uma sequência
numérica, ok? Lembra da nossa reta numérica que a gente fez também? Muito bem. Então, ali embaixo, depois ele pede para que vocês representem com material dourado, tá? E também com o ábaco, o valor de 1888. Então, vocês vão ter que representar desenhando com material dourado e com o ábaco, ok, pessoal? Nas páginas 12 e 13, ele pede para que vocês escrevam também, tá? Os números da quantidade de habitantes das cidades que tem ali na página 12. E na página 13, ele pede também para que vocês façam o registro dos números e da escrita, tá certo, pessoal? Além disso, nós também vamos trabalhar no livro de atividades, as páginas 29, 30, 31 e 32, que é um reforço do que a gente já viu, tá? Então, ele traz também o material dourado que vocês trabalharam na aula anterior, né, para representar os números. E além disso, ele lembra, tá vendo, as nossas retas numéricas, que foi o que a gente trabalhou. Lembra que a gente viu sobre a reta numérica no bimestre anterior, né? E ele também faz uma decomposição de números na página 30, tá? Que ele decompõe o número 1000 de várias formas. Lembrando ali, então, que ele mostra sobre o tsurum e ele apresenta a nossa reta numérica. Ele quer que vocês compreendam e escrevam nos quadros de quanto em quanto foi feito essa dobradura, né, para conseguir completar os origamis ali, que é os tsuruns, tá certo? Então, aqui na página 31, ele ainda dá continuidade também à nossa reta numérica. Na página 32, vocês finalizam ali embaixo com uma outra reta numérica, que também vocês têm que fazer a representação dos números de quanto em quanto ele pulou. Ali ele está mostrando, né, que ele pula de 1000 para 1100, tá? E depois ali embaixo ele pede que vocês escrevam os números de 1000 até 1100, pulando de 10 em 10. Ok, pessoal? E lá embaixo vocês têm que preencher o quadro valor de lugar também. Então, eu espero que tenha ficado compreendido. Qualquer dúvida, a gente tira na aula de segunda-feira, que é sobre isso que a gente vai trabalhar, tá? Vamos ver a questão da reta numérica e vamos ver também a questão do material dourado. Então, para segunda-feira, já deixem o material dourado preparado, que é isso que a gente vai estudar. Beijo, galerinha! Bom final de semana para vocês. Espero que vocês se aproveitem bastante e aprendam com essas atividades.